Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os bolsos. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, 3 de outubro, gente. Já olha como está passando muito rápido, né? Começando aí o mês de outubro e logo mais dia 6, domingo, estaremos aqui novamente, encontro marcado com vocês para falar sobre eleições 2024, né? Então, é um momento que todo mundo vai exercer a sua cidadania, a sua democracia. E começa então a partir de agora o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, e vamos trazer os destaques de hoje. Todo dia, Instituto Agile apresentam a pesquisa de intenção de voto para prefeito de Hortolândia, e o atual prefeito Zezé Gomes lidera a corrida com mais de 54%. Continuamos também a apresentar o especial Eleições 2024 e no episódio de hoje você vai conhecer os novos elementos que compõem as campanhas de hoje. 52% dos eleitores vão decidir o seu voto no momento em que estiver em frente à urna. Este é o dado que revela a pesquisa Quast, e aí o TCE também registrou 1.800.000 jovens eleitores. Também vamos falar sobre o dia a dia dos bairros, porque hoje é dia do quadro Seu Bairro. E nós voltamos ao Jardim Ipiranga para conferir como está a situação do vazamento de água potável que escorre pela rua há vários dias. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo no canal 14 da sua TV digital, pela SOS TV para a região de Americana e também pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades da nossa região e também para todo o Brasil, através de multiplataformas como YouTube e também através do nosso streaming que está dentro do nosso portal tododia.com.br. Além disso, temos também as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. E você pode interagir com a gente, basta mandar um WhatsApp, sugerindo pautas, reclamações, 3471-2700. E começando o jornal hoje, vamos falar sobre eleições 2024. A TV Todo Dia apresenta hoje a última pesquisa de intenção de votos realizada com eleitores da cidade de Hortolândia através do Instituto Agile. O primeiro quadro apresentado é sobre o voto estimulado. E foi assim que os eleitores hortolandenses responderam. A pesquisa de intenção de voto feita pela TV Todo Dia Agile no voto estimulado está da seguinte maneira. Zezé Gomes, do Republicanos, tem 46,1%.
Dr. Jorge Burlandi, do PL, aparece com 25,4%. Antônio Meira, do União Brasil, tem 10%. Aline Nunes, do DC, tem 1,3%. Eliane Garcia, do PSOL, 1,1%. Não vota em nenhum dos candidatos, 10%. Não sabem ou não souberam responder, 6%. A pesquisa também mostra um cenário somente com os votos válidos, tirando os indecisos e os votos branco ou nulo. E este seria o resultado para Hortolândia. A pesquisa Todo Dia Ágil também apresenta um quadro onde somente os votos válidos são colocados. E ficou da seguinte maneira: Zezé Gomes, do Republicanos, tem 54,9%. Dr. Jorge Burlandi, do PL, tem 30,2%. Antônio Meira, do União Brasil, 11,9%. Aline Nunes, do DC, 1,6%. Eliane Garcia, do PSOL, 1,3%. Por fim, também foi medido o índice de rejeição, que indica em quem o eleitor não votaria. Vamos conhecer o resultado. A pesquisa Todo Dia Ágil também foi a campo e perguntou aos eleitores em qual dos candidatos não votariam de jeito nenhum. Dr. Jorge Burlandi, do PL, 22,5% de rejeição. Antônio Meira, do União Brasil, 21,5%. Zezé Gomes, do Republicanos, 16%. Eliane Garcia, do PSOL, 3,6%. Aline Nunes, do DC, 3,3% de rejeição. Não rejeitaria nenhum dos candidatos, 20,7%. Não sabem ou não souberam responder, 12,2%. A pesquisa foi realizada na cidade de Hortolândia entre os dias 26 a 29 de setembro de 2024 e foram realizadas 450 entrevistas pessoais com eleitores maiores de 16 anos, moradores no município, por meio de entrevistas telefônicas pelo sistema CAT. E aí feito com a aplicação de questionário estruturado com opções randomizadas, né, que são automaticamente via software. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,6% pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi custeada pela Rede Cidade de Americana, TV Todo Dia, e está registrada no TCE sob o número SP 06874/2024. Esta pesquisa também estará disponível para realização de download na íntegra a partir desta sexta-feira no portal tododia.com.br. E ainda falando sobre eleições 2024, nossa equipe de reportagem tem feito algumas matérias especiais durante essa semana justamente para trazer conteúdo, instruções, orientações, prestação de serviço para você aí de casa. Eleições atuais contam aí com novos elementos. As eleições de 2024 foram um marco, né, da história política do país, não apenas pela intensa disputa entre os candidatos, mas também pelos eventos polêmicos que chamaram a atenção da sociedade. Com o passar do ano, novos elementos foram surgindo e permeando aí as campanhas eleitorais da tarde. E isso que veremos no terceiro episódio da série especial de matérias sobre eleições de 2024 com Felipe Gomes. As eleições de 2024 foram um marco na história política do Brasil, não apenas pela intensa disputa entre os candidatos, mas também pelos eventos polêmicos que chamaram a atenção da comunidade. Entre os episódios mais notáveis, destaca-se a cadeirada de Marçal, que se tornou um símbolo da tensão e da agressividade que permeou a campanha deste ano. O candidato e apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu o também candidato Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada. O episódio aconteceu após Marçal provocar da Atena, dizendo que o apresentador não seria homem de agredi-lo. Estamos cada vez mais polarizados, né? A política brasileira está muito polarizada. E essa polarização crescente utiliza-se de um discurso inflamado por candidatos, os quais contribuem para a radicalização de eleitores.
É um clima tenso que pode incentivar aí cada vez mais comportamentos violentos. A disseminação de fake news, teorias conspiratórias, isso tudo gera cada vez mais desinformação e animosidade entre os eleitores de diferentes grupos. Porque política significa debate, significa um momento no qual nós vamos expressar, né, o nosso programa, aquilo que queremos aí para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. E nós temos visto muito pouco disso, tá? Porque os políticos eles ficam se agredindo, colocando questões pessoais, expressando o seu pior lado dentro de um momento de comunicação que deveria ser utilizado para apresentar sua plataforma de governo, ensinar e apresentar para a população qual é o objetivo de um vereador dentro da Câmara dos Vereadores, qual é a importância do seu papel perante a comunidade. Mas eles não têm essa preocupação. A preocupação se fixa aí em picuinhas, em violências, em chamar para o público, chamar o público para ver escândalo. As eleições de 2024 marcaram um ponto de virada no uso da inteligência artificial na política. Os candidatos e partidos começaram a explorar tecnologias avançadas para otimizar suas campanhas, segmentar eleitores, analisar dados e até mesmo espalhar fake news. Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas para criar mensagens personalizadas, identificar tendências de opinião e até mesmo monitorar redes sociais. A inteligência artificial, ela acelera a criação de conteúdos políticos, desde vídeo a interações automatizadas em redes sociais, e isso pode tanto informar quanto desinformar os eleitores. Pois essa ferramenta, né, porque a inteligência artificial é uma ferramenta, e ela permite que as campanhas sejam mais personalizadas, direcionando mensagens mais específicas a grupos de eleitores. Isso pode influenciar a percepção da população de maneira diversa. Os riscos dessa manipulação é que podem trazer aí fake news e uma percepção confundindo aí os eleitores sobre o que é verdadeiro e o que é falso. O problema não é a inteligência artificial. O problema são os seres humanos, os políticos, as pessoas que não têm ética nem valores morais, que tragam aí uma preocupação real com a percepção do eleitor. Além disso, as eleições deste ano também foram marcadas por um aumento significativo no número de denúncias registradas no Ministério Público do Trabalho, relacionados ao assédio eleitoral. Funcionários e colaboradores de diversas campanhas relataram práticas abusivas, incluindo coação e intimidação para garantir votos. O MPT recebeu uma quantidade significativa de denúncias, evidenciando um problema que tem se tornado cada vez mais evidente nas disputas eleitorais da atualidade. Olha, pensar em assédio eleitoral, né, isso é uma prática herdada do coronelismo que nós tivemos no nosso país, da ditadura que nós tivemos aí de 1964 até 1985, e isso é um histórico da nossa cultura, né? Então, você queira ou não, faz parte do nosso contexto histórico. E os políticos, né, aqueles que têm aí o poder político e o poder econômico, eles buscam coagir, né? Eles buscam fazer com que os seus trabalhadores ou aqueles que têm menos condições econômicas e políticas, de fazer com que eles votem naqueles que eles desejam. Quando se fala em liberdade, igualdade, nós temos que entender que essa liberdade e essa igualdade, elas são tratadas no nosso país de maneira ideológica. Esses elementos não apenas moldaram a narrativa das eleições de 2024,
mas também provocaram um debate mais amplo sobre a necessidade de uma reforma nas práticas eleitorais e na proteção dos direitos dos trabalhadores envolvidos nas campanhas. Com a sociedade atenta e exigente por mudanças, as eleições deste ano deixaram claro que o caminho para uma política mais justa ainda é longo. A partir do momento em que não se tem uma maturidade política, não se tem um conhecimento político, percebe-se que com o uso de ferramentas que aumentam a velocidade de entrega e a qualidade de mensagens que trazem por trás essa polarização, essa incitação à violência, se nós olharmos desde do início aí dos anos 90, que começamos a votar, né, para analisar todos aqueles que colocamos no poder, nós verificamos que as campanhas estão cada vez mais num ritmo pessoal. Cada vez mais as pessoas se preocupam apenas com o candidato, né, com aquilo que ele aparenta. Então, se faz muito mais marketing do que política de verdade. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E mais da metade dos eleitores da cidade de São Paulo dizem que vão decidir o voto apenas no fim de semana. Os dados foram revelados por uma pesquisa realizada pela Quest entre os dias 27 e 29 de setembro, com 1.800 pessoas acima dos 16 anos. 9 milhões de eleitores. E para 66% desses eleitores, segundo a pesquisa, o candidato já está definido. Só que 33% dizem que tem o candidato, mas que podem mudar de ideia. E aí, deste total, 35% afirma que vai decidir o candidato a prefeito na hora em que estiver indo votar. E esse número é muito semelhante nas outras capitais onde a pesquisa foi feita: Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E para vice-prefeito, então, 77% dos eleitores aqui em São Paulo disseram que não sabem o nome do candidato a vice. E, contraditoriamente, 51% do total de eleitores afirma que esse nome é decisivo, é muito importante para decidir o candidato. Nas outras capitais em que a pesquisa foi feita, esse número bate os 80%. Agora, essa decisão é importante porque é aqui nos municípios, na ponta, que a gente sente as políticas públicas ou as ausências das políticas públicas. É aqui nos municípios que a gente sente os problemas de perto: mobilidade, transporte. E, além disso, este ano foi marcado pelos eventos climáticos extremos que atingem fortemente os municípios. O Executivo Municipal este ano vai ter de lidar com soluções para esses problemas extremos. Então, se há estiagem, falta água; se há uma chuva extrema, vai faltar energia elétrica, destruição, mortes. E aí esses números indicam que os eleitores, uma boa parcela deles, pode tomar essa decisão de forma inconsciente e pouco racional. Por isso, nós fomos ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, para que você, se está indeciso, ou se pode mudar de ideia, ou se pode escolher o seu candidato a caminho das urnas, saiba como e onde procurar informações de confiança para tomar a sua decisão. Veja. É importante que o eleitor ou a eleitora consulte os seus candidatos ou candidatas no site do TSE antes de ir para a votação. Então, até o sábado, é interessante que as pessoas consultem o Divulga Candi do site do TSE para dar uma olhada na proposta de governo dos candidatos e candidatas a prefeito, para dar uma olhadinha no vice, ver quem está investindo na campanha deles, aonde eles estão investindo dinheiro de campanha, dar uma olhadinha na proposta de governo, procurar os vereadores do partido da sua preferência e fazer uma colinha para já ir pronto. Não é interessante que o eleitor chegue no local de votação sem saber em quem vai votar, porque aí fica difícil consultar lá na hora, né? Já que a gente tem muitos candidatos, principalmente ao cargo de vereador. É isso aí. Então, não deixa em cima da hora para você escolher, gente. É um momento de cidadania, é um momento de democracia e faça isso com consciência. Então, tem aí várias formas de você verificar. Estamos aqui há meses, aqui a TV Todo Dia, trazendo pesquisas, matérias falando sobre eleições, para justamente te ajudar a orientar
né? Então, não deixe, né, para escolher isso antes de você entrar na sua sessão para depositar o seu voto. E neste domingo, dia 6, né, o dia das eleições, você acompanha aqui na TV Todo Dia, flashes ao vivo, com boletins informativos das eleições nas cidades de nossa região, das áreas de cobertura aqui da TV Todo Dia, a cada meia hora. E ainda, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, você vai acompanhar um programa especial ao vivo com a cobertura da apuração das urnas e vai ficar sabendo em primeira mão quem são os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em nossas cidades aqui da região. Portanto, não perca este compromisso que a Rede Todo Dia tem marcado com você. É domingo, dia 6, aqui na Rede Todo Dia, notícia, informação, entretenimento, sua conexão é aqui. Voltamos já já. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os bolsos. Muito bem, de volta, o Jornal Todo Dia, terceira edição, desta noite de quinta-feira. Gente, muito obrigada pela sua companhia. E vamos falar sobre reclamações. Eu falei lá no comecinho do programa, se você tiver alguma reclamação, tiver uma sugestão de pauta, um projeto social aí do seu bairro, enfim,
manda aqui um WhatsApp para a gente, é o 3471-2700. Ó, tá aí no seu televisor, no cantinho aí da tela, para você mandar aqui uma sugestão de pauta. Então mande para a gente, já manda com as fotos do local, né, um vídeo, você mesmo fazendo a narrativa, passa o endereço certinho que nós vamos até você para poder, a nossa equipe ir até você para poder trazer as informações e questionar quem for preciso. Nesse caso, né, nós estamos falando do quadro Seu Bairro, que é um quadro de prestação de serviço para ir até o bairro das cidades aqui da nossa região e entender o que acontece. Então aqui a equipe da TV Todo Dia recebeu uma chamada, né, no início dessa semana para atender aí uma reclamação de uma moradora no Jardim Ipiranga, aqui em Americana, sobre vazamento de água. E nossa equipe foi até lá, né, no comecinho da semana, na segunda-feira, e voltou ao local para verificar se o problema havia sido solucionado. Mas, pelo jeito, nada aconteceu. Acompanhe o quadro Seu Bairro de hoje com Michele Cassiano. O quadro Seu Bairro de hoje está de volta no Jardim Ipiranga, na rua Inhaúma, onde a equipe da TV Todo Dia esteve aqui na segunda-feira recente por reclamação de uma moradora, Dona Dora, que em frente à casa dela tem um vazamento de água pura, água boa, água limpa, e não para de vazar. É dia e noite, essa água percorre pela rua e ela está pedindo uma solução para o DAI. Você já ligou, fez reclamação, qual a resposta do DAI? Eles falaram que estava verificando, que tinha mais lugares que já tinham ligado, tipo assim, tem mais lugares que já ligou, então eles estavam indo por ordem de, tipo assim, de procedimento, de pessoas que tinham ligado, né, mais ou menos isso. É a primeira vez que acontece? Aqui não, aqui, nesse lugar aqui é a terceira vez ou quarta, acho que é a quarta vez já nesse lugar, e tem aqui perto também que já aconteceu a mesma coisa também. Então o que você espera agora? Eu espero que eles tenha consciência, né? Porque a principal coisa é porque a seca tá demais, né? Então, na própria conta do DAI, eles vêm falando para economizar água, né? E a gente fica sem água aqui de vez em quando. Aqui na minha casa é menos, mas no bairro tem lugar aí que a minha irmã vem lavar roupa na minha casa, tem segunda-feira. Eles vêm, faz o trabalho, me parece que não é bem executado, aí dá problema, volta de novo e suja toda a rua, a gente tem que novamente gastar água, né, que não é barato e também que não é correto, né? E o nosso trabalho também, porque todo mundo tem seus afazeres, né? Quem trabalha fora tem emprego, quem trabalha em casa tem emprego também, né? Então que façam um trabalho bem feito. Nossa equipe continuará acompanhando este caso de vazamento que já dura 15 dias. Aguardamos uma resposta do DAI para solucionar esse problema. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Pois é, e a nossa equipe voltou a questionar a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, que faz o trabalho, né, de assessoria também para o DAI, e não tivemos resposta até agora. Não tivemos nenhuma resposta da assessoria dizendo se vão para lá, se vão, o que vão fazer. Nada, mas vamos continuar em cima dessa situação. Inclusive, a Dora, né, a moradora, entrou em contato com a gente hoje, né, falando que ela voltou a ligar hoje a fazer a reclamação. Não teve um protocolo, mas teve uma abertura de requerimento, de solicitação de serviço, mas ela falou que o DAI não compareceu lá no dia de hoje também. Então, vamos ficar acompanhando de perto, tá bom? Então, mais uma vez eu reforço, se você tiver alguma reclamação, uma divulgação de algum projeto social aí do seu bairro, algum problema que está acontecendo, manda aqui para a nossa equipe no WhatsApp 3471-2700. Vamos falar agora sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. É um distúrbio neuropsiquiátrico que acaba afetando muito as crianças, adolescentes e até adultos. E é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas podem interferir significativamente no desempenho acadêmico, profissional e até nas relações sociais, gerando desafios diários, tanto para o indivíduo como para seus familiares. Embora o TDAH seja amplamente conhecido, ainda existem muitos mitos e preconceitos em torno do transtorno, o que reforça, então, a importância de compreender as suas causas, manifestações e opções de tratamento. O diagnóstico precoce e o apoio adequado podem ajudar as pessoas com TDAH
a desenvolverem estratégias eficazes para lidar com os desafios e alcançar seu pleno potencial. Vamos acompanhar a reportagem especial de Vitória Silva. O TDAH é a sigla para transtorno de déficit de atenção e é um transtorno que tem como sintomas uma grande desatenção, então a pessoa não consegue se organizar em tarefas do dia a dia, não consegue se concentrar em atividades ou tarefas que ela precisa fazer, se distrai muito facilmente, você chama, parece que ela não escuta, e também sintomas de hiperatividade, então acaba tendo uma agitação motora muito grande, é uma pessoa que é mais inquieta, se for criança, não consegue brincar de uma forma mais calma, né? Sempre brincadeiras agitadas. E também, às vezes, se forem adultos, são pensamentos acelerados, ou aquele adulto que fica batucando na mesa, balançando a perna. Então, são sintomas de hiperatividade. E aí é um conjunto de sintomas, né, de desatenção e hiperatividade que fazem o transtorno acontecer. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com o transtorno no Brasil. A prevalência de TDAH em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos é de 7,6%, 5,2% entre 18 e 44 anos e 6,1% para maiores de 44 anos. O desenvolvimento do TDAH não é causado por falhas na educação ou falta de disciplina dos pais nas crianças, mas é influenciado por uma combinação de fatores genéticos, neurológicos e ambientais. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele acontece logo no início do desenvolvimento da vida, geralmente antes ou logo após o nascimento. Isso significa que a pessoa já nasce com essa condição. Então, ninguém desenvolve o TDAH ao longo da vida. Ou a pessoa nasce com, ou a pessoa não tem. E aí a gente tem alguns fatores de risco, que a gente chama, para o desenvolvimento do transtorno. O principal é a hereditariedade, então tem uma grande influência genética. Então, geralmente, se a gente tem uma criança, né, com TDAH, provavelmente alguém da família tem, mesmo que não saiba. E tem alguns fatores de risco também que a gente chama de fatores ambientais. Então, tabagismo na gravidez, exposição a substâncias tóxicas também na gravidez, um parto prematuro, baixo peso ao nascer, desnutrição. Então, tem alguns pontos assim ambientais que também vão influenciar no desenvolvimento do transtorno. Os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade podem ser classificados em 3 categorias: desatenção, impulsividade e hiperatividade. Os principais sintomas, a gente tem os sintomas de desatenção, então são sintomas, a pessoa é distraída, você fala com ela, parece que ela não te ouve, né? Tá no mundo da lua, que o pessoal fala. A pessoa começa a fazer uma tarefa, não termina, Então, assim, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de se concentrar e conseguir finalizar aquilo que ela começou. E aí a gente tem os sintomas de hiperatividade. Então, a pessoa mais agitada, não consegue ficar sentada, tem pensamentos acelerados, em caso de adultos isso aparece muito. Então, a gente pode ter o TDAH do tipo desatento, ou seja, a pessoa tem os sintomas de desatenção. O TDAH do tipo hiperativo, a pessoa tem mais sintomas de hiperatividade, e do tipo misto, ou da apresentação combinada, em que a pessoa apresenta os 2 tipos de sintomas, que é o mais comum. Então, a gente consegue observar, né, se eu sou uma pessoa mais agitada, eu me desorganizo muito fácil, eu perco objetos muito fácil, aí é importante procurar uma avaliação. O diagnóstico envolve uma avaliação realizada por um profissional da área de saúde qualificado, como um pediatra, psiquiatra infantil ou psicólogo, e é feito com base em critérios clínicos estabelecidos no Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, além das observações e relatos dos pais, professores e cuidadores. O diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico clínico, então não tem um exame, é um teste que você faz e vai falar se a pessoa tem TDAH ou não. Então, o diagnóstico clínico ele acontece por observação comportamental, se for da criança, o profissional observa como que aquela criança se comporta, como que ela é com as atividades ali, e além de coleta de informações, né? Então, no caso de crianças, a gente conversa com a família, com a escola, entende como que foi o desenvolvimento daquela criança até ali, como que ela se comporta no dia a dia, na rotina. No caso de adultos, a própria pessoa pode relatar também. Se for o caso, também a gente consegue entrevistar, às vezes o cônjuge, né, ou algum familiar também que possa dar mais informação. E aí, com essa coleta de informações, a gente segue de
acordo com os critérios que tem no manual diagnóstico, que a gente tem hoje, que é o DSM-5-TR. E aí lá tem todos os critérios que uma pessoa precisa atingir para conseguir um diagnóstico do transtorno. Então, se a pessoa tem todos os critérios, o psicólogo ou o profissional que está avaliando vai lá e vai conseguir encaixar essa pessoa dentro dos critérios. E aí ele precisa considerar algumas informações importantes. Então, os sintomas precisam ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Se apareceram depois, minha infância foi tranquila, agora que eu comecei a ficar desatento, a gente desconsidera o TDAH. A desatenção ou a hiperatividade, ela precisa acontecer de uma forma frequente, de uma forma que traga prejuízos para a vida daquela pessoa, né? E aí, além disso, também a gente precisa entender que tipo de prejuízos são esses. Então, para conseguir entender se encaixa dentro dos critérios ou não. Um estudo de longa duração realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Pelotas foi capaz de identificar uma relação entre maus tratos na infância e maior risco de desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ao final da adolescência. Quando a gente se coloca em situações ou enfrenta situações de perigo, então que ameaçam, né, a nossa integridade física ou emocional, é liberado no nosso corpo um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí esse hormônio, ele afeta várias áreas do cérebro, então a memória, a atenção, a concentração, a aprendizagem. Então, a criança com déficit de atenção, ela já tem uma defasagem nessas áreas, naturalmente, por conta do transtorno. E se ela é colocada constantemente em situações de maus tratos, consequentemente, ela está com muito cortisol no corpo, que vai afetar mais ainda essas áreas por conta da liberação do hormônio. Né? Essa liberação, ela acontece para colocar a gente na situação de defesa, né? Eu estou em perigo, então eu tenho que me defender ou eu tenho que fugir desse perigo, isso é natural. Então, a gente fala que a questão dos maus tratos não é que causa, mas pode agravar os sintomas. O tratamento do TDAH pode ser feito com uma combinação de terapias e medicamentos, dependendo da idade e das necessidades de cada pessoa. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ensinar a pessoa a desenvolver habilidades que hoje ela não consegue ter por conta do transtorno. Então, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de tempo, aprender a priorizar as tarefas, a diminuir as distrações do ambiente. Então, o psicólogo, ele ensina a pessoa sobre como aquele transtorno afeta a vida dela e trabalha em cima de habilidades de resolução de problemas que resolvem essas questões. E o tratamento medicamentoso, ele pode entrar como um complemento, principalmente se é um caso mais grave, né? Se é um caso de desatenção muito grave, se é um caso de hiperatividade mais grave, a medicação, ela pode estar ajudando também. E aí, no caso de crianças e adolescentes, a gente também faz uma orientação familiar para que os pais consigam ensinar a criança a aplicar o que ela aprende em terapia na rotina dela, que é o principal ponto, né? Que você consiga levar o que você aprende em terapia ali para a rotina. Então, a orientação familiar, em caso de crianças, também é importante. Vitória Silva, para a TV Todo Dia. Bacana, então é importante, TDAH é uma doença, é um transtorno, desculpa, corrigindo, é um transtorno, distúrbio que deve ser tratado, cuidado com muito carinho, seja em criança, adulto, adolescente, é muito importante. Então, os pais têm que ficar observando o comportamento dos seus filhos para buscar ajuda o quanto antes e tratar para que se torne aí adultos tranquilos, que possam resolver os problemas, né, e não realmente buscar outros tipos de soluções. Vamos para um breve intervalo? Na volta a gente vai falar de assuntos como, por exemplo, incêndios que têm acontecido ainda, porque não chove, né, gente? Não chove, venta muito, o ar está seco e continua tendo esses incêndios. Voltamos já já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui.
E olha só, agora a gente vai falar de 2 incêndios que aconteceram, que foram registrados em Limeira. Eles foram registrados nesta quarta-feira. Os 2 ainda foram em horários distintos, porém em locais muito próximos. E quem vai nos contar os detalhes desses 2 incêndios é o repórter Igor Sedano. 2 incêndios foram registrados em Limeira nesta quarta-feira, dia 2 de outubro. Os 2 foram em horários distintos, porém em locais próximos. O primeiro, de menor proporção, foi registrado por volta das 3 da tarde no Jardim Ouro Verde, próximo à Avenida Lauro Corrêa da Silva. As imagens de drone mostram a fumaça encobrindo algumas casas da região e o foco de incêndio dentro da área verde. O outro incêndio foi registrado durante a noite desta quarta-feira. O munícipe flagrou o fogo consumindo grande parte da área verde. Também localizado no Jardim Ouro Verde, a cerca de 100 metros do local onde pegou fogo durante a tarde. Em ambos os casos, a Defesa Civil de Limeira foi acionada. Nenhuma pessoa ficou ferida. As causas ainda estão sendo investigadas. Muitos moradores da região relataram a grande quantidade de fuligem em seus quintais. As imagens são de Chinite Gerobu e Luciliene Martins. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Bom, estamos falando de área verde, vamos falar de área de lazer, complexo que foi inaugurado no Parque do Lago, aqui em Santa Bárbara, na manhã desta quinta-feira. Então, este complexo inaugurado é um complexo de esportes e qualidade de vida Alcindo da Rocha Zinhão, entre a Avenida Ruth Garrido Roque e a Rua da Beniguidade. Olha só, que fica ali na região do Parque do Lago. A informação é do repórter Felipe Gomes. Na manhã desta quinta-feira, dia 3, foi inaugurado o Complexo de Esportes e Qualidade de Vida Alcindo da Rocha Zinhão, localizado entre a Avenida Ruth Garrido Roque e a Rua da Benignidade, na região do Parque do Lago. O evento contou com a presença dos familiares do homenageado. O novo complexo oferece uma infraestrutura completa, incluindo uma quadra de areia, uma pista de skate, um playground, uma academia ao ar livre e um campo de society. O novo espaço promete ser um atrativo para pessoas de todas as idades do bairro. Eu acho que a população ganha um espaço mais seguro, sem dúvida nenhuma, por conta de toda a iluminação da área, que antes não tinha, né? Uma iluminação em LED, deixando a área bem mais clara, e várias opções de lazer para diferentes idades e públicos, né? Nós temos academia ao ar livre, nós temos vôlei de areia, campo de grama sintética, pista de caminhada. Então, eu acho que o bairro ganha e as pessoas aqui ganham um espaço para poder interagir entre elas, para poderem ganhar uma qualidade de vida, né, fazendo um exercício, uma atividade física. Então, é isso, é a gente trazer um uso para uma área pública que não tinha um uso devido, trazendo segurança e qualidade de vida para a população aqui. Durante a cerimônia de entrega, os familiares do homenageado, Alcindo da Rocha, que era conhecido carinhosamente como Zinhão, ressaltou sua preocupação e paixão pelo esporte. É uma sensação boa, né? Meu avô era muito ligado ao esporte, né? E essa homenagem acabou sendo uma homenagem muito bonita para ele, né? Se ele estivesse vivo, ele ficaria muito feliz, né? Agradecer aí a todos os envolvidos aí na construção do complexo, né? E realmente ficou muito bonito, né? Vai servir aí para o pessoal do bairro aí ter qualidade de vida, né? Tá usufruindo disso aqui. E o meu avô ficaria muito feliz mesmo. Realmente, se ele estivesse vivo, ele estaria vindo aqui muito contente. Então tá todo mundo de parabéns aí, os envolvidos aí pelo desenvolvimento do complexo aqui. Com essa inauguração, espera-se que o Complexo de Esportes e Qualidade de Vida se torne um importante ponto de encontro para os moradores do Parque do Lago, promovendo momentos de lazer, amizade e prática esportiva em um ambiente acolhedor. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo novamente. No próximo bloco vamos trazer notícias policiais. Nós vamos contar aqui um caso, gente, de uma filha, de uma criança, uma menina que pediu ajuda na escola porque a mãe estava sendo espancada pelo ex-marido. Voltamos já já. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem,
e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Medo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Muito bem, gente, de volta, são 6 horas e 43 minutos. Acompanhe este caso, olha só, é uma coisa absurda, né? Que tem acontecido muito, a gente tem falado muito de violência doméstica, de feminicídio, e às vezes acontecem esses fatos em frente aos próprios filhos. E essa criança, essa menina, olha só o caso. É uma mulher de 31 anos que ela foi brutalmente agredida pelo ex-marido no bairro Nova Suíça, em Limeira, no final da tarde de ontem, desta quarta-feira. E ela até possuía uma medida protetiva contra ele. Mas mesmo assim, ele a agrediu em frente da criança, numa rua, no meio da rua. Vamos acompanhar as informações com Igor Sedano. No final da tarde desta quarta-feira, dia 2 de outubro, uma mulher de 31 anos foi brutalmente agredida pelo ex-marido no bairro Nova Suíça, em Limeira. Ela possui uma medida protetiva contra ele. O agressor de 45 anos abordou a vítima enquanto caminhava com a filha. Ele parou sua motocicleta e iniciou uma série de agressões físicas. A filha, ao presenciar o ataque, correu em busca de ajuda e foi acolhida por um segurança de uma escola particular próximo do local. A mãe, após as agressões, também conseguiu fugir e foi amparada pela direção da escola, que evitou uma série de espancamentos. A Guarda Civil Municipal de Limeira, através da Patrulha Maria da Penha, chegou rapidamente ao local e prestou socorro à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Limeira com ferimentos no rosto e pelo corpo pelo SAMU. A mulher relatou que está separada do agressor há cerca de 3 anos e que no último ano iniciou um novo relacionamento. Desde então, ela e seu atual companheiro têm sido alvo de constantes ameaças. Além disso, o ex-marido teria danificado o veículo do novo parceiro da vítima por diversas vezes, conforme foi registrado por câmeras de segurança. Com as informações do veículo do suspeito, a GCM acionou o COP, Centro de Operações Integradas, e iniciou buscas intensas pela cidade. O uso de câmeras de segurança, incluindo o sistema da muralha digital, foi fundamental para localizar o agressor, que foi detido nas proximidades da Praça da Buzulim. Segundo informações da GCM, a motocicleta utilizada no crime estava estacionada de forma irregular. Ao ser questionado sobre a quem pertencia o veículo, o suspeito se identificou como proprietário. Sobre as agressões, ele confessou ser o autor. Na lateral da moto havia um pedaço de madeira e uma chave de fenda que possivelmente seriam utilizados contra a vítima. O homem foi levado para a central de flagrantes, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, perseguição e ameaça. A moto utilizada no crime foi apreendida. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Que coisa, não, gente? Olha, tá complicado, não? E essa menina aí que ajudou a salvar a mãe ali das agressões. Homens armados trocaram tiros com um guarda municipal na manhã desta quinta-feira em uma área próxima ao escritório de campanha de William Souza, do PT, o candidato à prefeitura de Sumaré. O repórter Felipe Gomes esteve presente no local e traz todos os detalhes. Na manhã desta quinta-feira, uma tentativa de assalto terminou com troca de tiros aqui na frente do escritório de campanha do PT em Sumaré para as eleições de 2024. De acordo com o guarda municipal que atendeu a ocorrência, 2 homens armados tentaram roubar um carro estacionado próximo ao escritório. Fica na rua Bárbara Blumer, a poucos metros da prefeitura e da Câmara de Vereadores do município.
No momento da ação, um guarda civil passava pelo local e, ao perceber a movimentação, atirou contra os assaltantes. Um dos homens foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré, enquanto o outro foi preso. No momento do incidente, o coordenador da campanha de William, Roberto Wenzel, presidente municipal do PT em Sumaré e ex-secretário de Mobilidade Urbana e Rural do município, estava no local. Ocorrido que chegou uma pessoa no local, e já em seguida chegou 2 elementos de moto para tentar o assalto. Só que pelo local estava passando um guarda municipal por aí e viu a tentativa de assalto, reagiu ao assalto, defendendo a vítima, onde uma pessoa foi baleada, um dos elementos foi baleado e o outro foi detido. E essa tentativa de assalto tem algum envolvimento político? Não, a princípio não. A princípio não. Isso vai ser investigado pela Polícia Civil, mas a princípio não foi visto isso aí. A campanha de William Souza trata o episódio como um atentado político. Uma nota divulgada nas redes sociais do candidato afirma que Wenzel está bem e que todas as medidas judiciais serão tomadas. A TV Todo Dia tentou entrar em contato com a assessoria do candidato William Souza, mas até o fechamento dessa reportagem não obteve resposta. Felipe Gomes para a TV Todo Dia. Obrigada, Felipe, pelas informações. Vamos para um breve intervalo? Na volta temos o esporte e a previsão do tempo. Já, já. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Muito bem, 6 horas e 50 minutos. Agora é o momento do esporte, porque olha, eu acompanhei ontem o jogo. Quarta-feira é dia de jogo, né, gente? Ontem eu acompanhei, até eu esqueci aqui de falar com a nossa equipe. Temos muitos corintianos na nossa equipe. E olha, o Flamengo jogou bonito, hein? Jogou bonito, merecia mais gols, né? Foi um jogo realmente que a gente às vezes, né, sente falta de assistir aquele tipo de jogo, esse tipo de jogo de corrida mesmo, que não para em nenhum momento da seleção brasileira, né? Na época de Copa do Mundo. Mas ontem foi um jogo que aconteceu entre o Corinthians e o Flamengo. Porém, tivemos outros jogos aqui na região e nós vamos trazer então as informações agora com o Igor Sedano. Para você que acompanha a programação na TV Todo Dia, eu trago as informações do esporte. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar, obviamente, desses 2 jogos que movimentaram a Copa do Brasil nesta última quarta-feira. Obviamente, a primeira partida da semifinal, né? Vamos falar também quando será as 2 próximas partidas da semifinal. Não vai ser na semana que vem, a gente vai explicar isso aí daqui a pouquinho. Vamos falar também a respeito da rodada do Brasileirão. Nessa sexta-feira tem um jogo apenas da rodada do Brasileirão, a rodada se complementa no sábado. Bom, antes disso, vamos falar do nosso interior, visando aí a preparação para o Campeonato Paulista da Série A do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira já anunciou 3 renovações de contrato de jogadores que estavam na Série D. Vale ressaltar que o goleiro André Luiz, um dos principais jogadores,
não vai aparecer nessa lista de contratos renovados, até porque quando ele foi contratado, o contrato dele já seria até o final da Série D do ano que vem. Então essas contratações serão até o final do Paulistão ou até o final da Série D, como eu vou trazer agora para vocês. A maioria das renovações aconteceram no setor defensivo. A Internacional de Limeira renovou o contrato do lateral esquerdo Léo Kovic, de 25 anos. Ele foi revelado pela categoria de base do Grêmio, tá? E Internacional de Porto Alegre. Ele acumula passagens pelo Vitória, Avaí, Botafogo e também Grêmio Prudente. Ele participou desta última edição da Série D pela Inter de Limeira, agradou e vai permanecer pelo menos até o Paulistão. Outra renovação também era o zagueiro Lucas Rocha. O Lucas Rocha, ele chegou para o Paulistão do ano passado, não, Paulistão desse ano, perdão, 2024, não conseguiu jogar, né, por conta de uma lesão e também por definições técnicas ali. Na Série D, ele teve a sua oportunidade, foi muito bem e agora permanece com o contrato renovado. Outro também que teve seu contrato renovado foi o goleiro Vinícius Almeida. Ele não chegou a jogar, né, mas foi peça fundamental e experiente para o Campeonato Brasileiro da Série D, reserva do goleiro André Luiz. O goleiro André Luiz não deu chances para o Vinícius Almeida, né, que é mais um jogador que fica para a Inter, mais um contrato renovado. A Inter tem André Luiz, tem Vinícius Almeida e tem o goleiro Jonathan também, que já fez uma partida pelo menos, fez 2 partidas, né, no Campeonato Paulista desse ano. O goleiro Jonathan também permanece, é uma cria da base da Inter de Limeira. Neste sábado, dia 5 de outubro, a Inter comemora 111 anos. E para isso a Inter está promovendo um evento no estádio do Limeirão, para os sócios adimplentes, tá? Os primeiros 111 sócios que comparecerem até o Limeirão, né, vão ganhar prêmios exclusivos, tudo isso para você sócio. Então, você que esteja nos acompanhando, que conheça alguém que seja sócio, torcedor da Inter de Limeira, avise ele, ou você que seja sócio, que esteja nos acompanhando, vá até o Limeirão no sábado, ou entre nas redes sociais da Inter de Limeira para ficar por dentro de como tudo vai acontecer. Mas são os primeiros 111 sócios adimplentes, ou seja, aqueles que estão pagando em dia, que estão com o pagamento certo, correto, vão ganhar prêmios, não vão concorrer, vão ganhar prêmios e brindes exclusivos também para comemorar os 111 anos da Internacional de Limeira, a veterana aqui da nossa região, tá certo? Bom, sobre Copa do Brasil, tivemos nesta quarta-feira os jogos da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro derrotou o Vasco de virada, né? O Atlético Mineiro foi superior, mas o Vasco conseguiu abrir o placar com o Felipe Coutinho no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, o Atlético acabou acordando, né, e conseguiu a virada. Primeiro um golaço do Guilherme Arana e depois Paulinho, de cabeça, ex-cria do Vasco, acabou dando números finais. 2-1 para o Atlético Mineiro, teve mosaico e tudo, uma festa da torcida atleticana. E agora as duas equipes se enfrentam no sábado, dia 19 de outubro, no estádio São Januário. O Vasco vai mandar essa partida. Tem a vantagem mínima Atlético Mineiro. O Vasco, se fizer um gol, né, se vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. 2 gols de diferença da Vasco, empate da Atlético Mineiro. Então, tudo em aberto para essa semifinal, né, da Copa do Brasil. Também nessa quarta-feira no Maracanã, o Maracanã vazio, né? Cerca ali de 35, 40 mil torcedores, um ingresso muito caro. Teve ingresso ali no Maracanã sendo vendido nessa quarta-feira a R$320. Um dos mais baratos era R$180. Um estádio que cabe 70 mil torcedores, você ter metade. E olha que a torcida do Corinthians de fato lotou ali o setor visitante. Então quem não compareceu mesmo foi a torcida do Flamengo, que viu a estreia do Felipe Luiz como técnico do time profissional. Felipe Luiz, que entrou no lugar do Tite, e o contrato dele vai até o final de 2025. Então ele não está como técnico interino, ele está como técnico efetivo. O Flamengo então venceu o Corinthians no Maracanã também pelo placar mínimo de 1 gol de diferença, né? Então o Corinthians tem ainda um desejo ali de conseguir a classificação no dia 20 de outubro, às 4 da tarde.
na Neoquímica Arena. Esses jogos serão no final de semana por conta da data FIFA. A CBF acabou mudando essa data da Copa do Brasil a pedido de Flamengo e também do Atlético Mineiro. Isso acabou gerando uma revolta nos corintianos e também nos vascaínos, como eu disse já na edição anterior do nosso esporte. Então é isso, né? Copa do Brasil, tudo indefinido ainda, placar mínimo para as duas partidas. Quem vai conquistar a vaga para a final? Ou seja, quem for o vice-campeão já garantirá pelo menos 35 milhões de reais. O campeão da Copa do Brasil leva a bolada de 73 milhões e meio de reais. Quem será que vai ficar com toda essa grana? Vamos ver aí o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos. Para essa sexta-feira, uma única partida entre Grêmio e Fortaleza e a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então esse foi o nosso quadro esportivo aqui da TV Todo Dia. Um abraço a todos. Tá certo, Igor. Os flamenguistas ficaram muito felizes com o jogo de ontem, né? E com essas finalizações aí, vai torcer muito aí para os próximos jogos. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo? Olá! Amanhecemos melhor nessa quinta-feira, né? Uma temperatura mais amena, um tempinho mais estável, uma carinha de primavera, né, gente? Primavera que marca o retorno das chuvas em algumas regiões do Brasil. Temperatura que chega hoje até os 28 graus e muito melhor que ontem, porque ontem chegamos a 39 graus. Mas mesmo com essa diferença de clima, ainda não chove aqui em nossa região. Mas a gente vai ver como ficam as temperaturas aqui em Americana. A mínima de 17 e a máxima de 28. Piracicaba, a mínima de 18 e a máxima com 29. Já em Campinas, a máxima chega a 26 e a mínima com 16. Vamos com essas temperaturas mais amenas até o final de semana. O tempo ainda fica firme, a massa de ar seco permanece, porque ainda estamos nessa onda de calor. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.